Salmo 46, ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor. Deixa-me só ligar esse ventilador aqui. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós pedimos a Tua graça durante a pregação, que essa leitura que acabamos de ouvir possa ser usada por Teu Espírito Santo para operar em nossos corações. Só o Senhor pode nos conceder essa graça. Só com o auxílio do Seu Espírito Santo essas palavras farão diferença em nossa vida. Somente se o Senhor for gracioso conosco e junto com as palavras que chegam aos nossos ouvidos, o Espírito Santo possa trabalhá-las em nosso coração, nós poderemos experimentar a graça do Senhor e a confiança do Senhor em meio às tribulações dessa vida. Abençoa-nos, Senhor, nós te suplicamos. Abençoa também o teu servo, para que o Senhor possa usá-lo segundo a sua vontade, no poder do Espírito Santo, e para a glória do nome do nosso Deus. Amém. Os irmãos podem notar pelo próprio título desse salmo, hein? Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Então, pelo próprio título, a gente já pode ver que é um hino realmente de louvor a Deus pelas obras do Senhor nessa vida. E nós vamos cantar esse salmo em seguida à pregação. Esse salmo celebra a Deus como nosso refúgio e fortaleza. Se pensarmos sobre o momento que nós estamos vivendo, onde nós temos que nos abrigar dentro de nossa casa, né, com o slogan que domina nesse momento: fique em casa, o lugar seguro é a sua casa. Esse salmo nos chama a meditarmos onde nós estamos realmente seguros junto do Senhor. Esse salmo está dividido em 3 estrofes. Os irmãos podem observar os primeiros 3 versículos. O salmo celebra quem Deus é para o seu povo. A segunda estrofe, dos versículos 4 ao 7, o salmo celebra o Deus presente no meio do seu povo. E dos versículos 8 a 11, o salmo celebra o Deus que age em favor do seu povo. Não é muito simples definir a ocasião precisa em que esse salmo está se referindo a alguns acontecimentos nessa época de Coré, que é mencionado aqui, como, por exemplo, a época em que Israel foi invadido
por sidônios. Mas uma coisa é muito clara nesse salmo aqui. Ele está aplicando o contexto em que o povo de Deus está debaixo de ameaças, está sofrendo ameaças. Alguns comentaristas usam esse salmo, e essa linguagem que os irmãos podem ter notado nesse salmo, uma linguagem catastrófica, falando sobre eventos da natureza, tremores de terra, maremotos, como de fato se referindo literalmente a eventos naturais, catástrofes que podem ter colocado em risco o povo de Deus que habitava em Jerusalém. Mas existem pelo menos dois aspectos importantes que nós realmente podemos confiar que essa linguagem que está sendo empregada no Salmo é uma linguagem figurada para descrever a ira dos inimigos de Deus contra o povo da aliança. Notem, por exemplo, que no final desse Salmo, no versículo 9, Deus vai destruir os carros de guerras que estavam pelejando contra Israel. Então essa ação de Deus destruindo, acabando com a guerra, desfazendo a guerra e chamando o seu povo a se aquietar, é uma descrição clara que contrasta com esses povos atacando Israel que são descritos nos primeiros versículos, com essa linguagem de poder e força dos elementos da natureza. E o segundo ponto é que se de fato o Salmo só está tratando de eventos naturais, isso não era um risco que corria somente o povo de Israel, era uma coisa geral. Todas as nações em volta de Israel estavam sujeitos ao mesmo problema. Mas é claro o ódio das nações contra Israel. Isso de fato está no pano de fundo desse salmo, como nós vemos no versículo 9. Israel era a nação pactual de Deus no Antigo Testamento, encravada no meio de inúmeras nações pagãs que odiavam Israel. E essas nações o tempo inteiro estavam atacando Israel porque eles queriam acabar com Israel, destruir Israel, apagar Israel do mapa. Então, midianitas, filisteus, assírios, babilônios e muitos outros povos constantemente estavam investindo contra Israel para destruir a nação do pacto, porque Satanás sabia que era dessa nação que viria o Messias Salvador dos pecadores. Lembre-se, por exemplo, na pregação passada no Salmo 137, quando nós lemos as palavras dos edomitas, quando Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia e os edomitas repetindo: arrasai até os fundamentos. O desejo das nações era esse. Israel fosse destruído até não sobrar nada. Qual a razão de tanto ódio contra a nação de Israel? A razão é muito clara. Israel, como uma nação sacerdotal, ela foi chamada a protestar contra os pecados da humanidade, contra Deus, e anunciar os juízos de Deus contra todas as nações que não temem o nome do Senhor. Vocês acham que essa verdade era uma verdade que todo mundo estava gostando de ouvir? As nações estavam satisfeitas de ouvir que elas deveriam se encurvar ao Deus de Israel e seguir a nação de Israel? As nações não queriam isso. Cada nação queria continuar vivendo do seu próprio modo, e cada nação queria ter os seus próprios deuses, os deuses que eles mesmos fabricaram, que no final das contas serviam mais a eles do que eles a esses deuses, e não queria se encurvar diante do Deus de Israel. Lembre-se também da atitude dos príncipes do Salmo 2. Qual a atitude deles? Sacudir sobre si as correntes para não permanecer debaixo do jugo daquele que era o Deus de Israel revelado no Salmo 2. Então, quando nós lemos os primeiros 3 versículos desse Salmo 46, podemos ver
a agitação das nações em redor de Israel, fervendo de ira contra o povo da aliança. Especialmente a segunda parte do versículo 2 e versículo 3. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua ira os montes se estremeçam. Essas expressões, nesses dois versículos, são bem precisas para descrever o ódio, a agonia, a agitação das nações que não podiam suportar Israel e estavam frequentemente agitadas para atacar Israel. O tremor da terra bem pode ser comparado aos exércitos marchando na direção de Israel, e a multidão de inimigos raivosos se agitando com gritos e com armas na mão, espumando como as águas do mar. Mas apesar das ameaças desses inimigos do povo de Deus, Israel tinha motivos para confiar no Senhor e para não temer os seus inimigos. Israel podia confiar na providência de um Deus que estava cercando Israel em seu derredor. Um outro salmo que fala sobre esse cuidado de Deus cercando a nação de Israel, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Então, Israel, mesmo sendo uma nação fortificada, a nação de Israel era uma nação construída no alto de uma montanha e cercada por uma muralha que protegia a cidade. E também uma nação que tinha um exército poderoso, mas apesar disso, Israel não confia nas suas muralhas, na sua posição geográfica, no seu exército, mas Israel está aprendendo a confiar no Senhor. A sua fortaleza, o seu refúgio não é Jerusalém, a sua fortaleza não são as muralhas em volta da cidade, mas o seu refúgio e fortaleza é o Senhor dos exércitos, que por mais de uma vez aparece nesse salmo como o Senhor que é soberano sobre todas as nações da terra, soberano sobre todos os exércitos da terra. Como já mencionei, quando na época do rei Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, fala sobre isso, quando os inimigos vieram atacar os moabitas, os amonitas. É muito interessante, é bonito de ler esse capítulo, porque enquanto os inimigos estão investindo para atacar Israel, Josafá reúne os levitas, cantores, tocadores de instrumentos, e enquanto ele ora, coloca os levitas para cantarem ao Senhor, indo adiante deles na batalha, claramente demonstrando que eles estavam indo para a batalha, mas a confiança dele não estava nos seus braços, nem nas suas armas, mas no Senhor dos céus e da terra. E quando eles chegam no campo de batalha, o que Josafá encontra é um exército de cadáveres. Antes que Josafá chegasse ao campo de batalha com o seu exército, Deus já havia desbaratado os exércitos inimigos, colocando um contra o outro e fazendo com que um matasse ao outro, de tal modo que quando Josafá chegou com o seu exército, já não havia mais inimigos para pelejar. Essa providência de Deus em proteger o povo da aliança, essa providência de Deus em proteger o povo da aliança, porque é um povo que tem nome, um povo que tem um dono, e um povo do qual o Senhor prometeu que haveria de sair o Messias Salvador.
Não adiantaria de nada os inimigos de Israel tentar destruir Israel, porque apesar de Israel ser uma nação teimosa, pecadora, rebelde, muitas vezes repetindo os mesmos erros até chegar ao ponto que Deus não suportaria mais e enviaria Israel para o castigo mais duro, que seria o exílio. Apesar disso, era o povo da aliança. Apesar disso, Deus prometeu que protegeria o seu povo, que preservaria a semente santa. E Satanás, apesar das suas investidas, não poderia destruir o povo da promessa. A segunda estrofe desse salmo, dos versículos 4 ao versículo 7, fala sobre, celebra a presença de Deus no meio de Israel. Então Deus não está apenas cercando Israel como uma fortaleza, como uma grande muralha, mas Deus está no meio do seu povo, cuidando do seu povo e suprindo as necessidades do seu povo. Isso é importante porque uma cidade sitiada, ela tende em pouco tempo, ficar sem suprimento, porque elas não podem sair para providenciar o seu alimento. E no mundo antigo, era uma estratégia dos inimigos, era cercar a cidade, porque cercando a cidade e impedindo que as pessoas saíssem para providenciar o alimento, em algum momento eles teriam que se render, eles capitulariam. Mas agora Deus mostra para Israel que não é apenas uma proteção que protege Israel dos ataques dos seus inimigos, mas ele é um Deus presente no meio de Israel. Deus não está só fora da cidade protegendo o povo, ele está dentro da cidade. Versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E notem, irmãos, que os versículos 4 e 5, eles estão em paralelismos aqui, onde no versículo 4 fala sobre um rio no meio da cidade, no versículo 5 fala sobre Deus no meio da cidade. Então, essa linguagem de rio, mais uma vez, é uma descrição poética da presença de Deus no meio do seu povo, por meio desse rio. Agora, é interessante, porque em Israel mesmo, não existia rio. Israel estava no alto da montanha, e eles tinham um desafio enorme de irrigar água por meio de dutos, para chegar na cidade. Foi exatamente assim que Davi conseguiu conquistar Jerusalém, justamente seus soldados entrando pelos dutos subterrâneos que alimentavam a cidade de água, porque não existia um rio nessa cidade. Mas o Salmo está falando sobre um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alguns comentaristas fazem uma referência ao Rio Jordão, que ficava ao oriente de Judá, um pouco distante, e outros, como até o pastor Wes Bredenhoff, que já veio aqui para a nossa igreja na conferência Dort, ele mencionou sobre o rio de sangue que saía do tabernáculo, do templo, quando os sacrifícios estavam sendo realizados. Então isso é possível porque o texto está falando que Deus habita no meio do seu povo. E durante todo o tempo do Antigo Testamento, Deus habitava no meio de Israel por meio do tabernáculo que ele mandou construir no meio do seu povo. Posteriormente, esse tabernáculo foi substituído pelo templo no período de Salomão. Mas acho que é suficiente quando nós olhamos para o versículo 4 e versículo 5 e compreendemos esse paralelismo aqui. A descrição do rio é simplesmente para falar que Deus não é um Deus que está ausente do seu povo, Deus não é um Deus que está do lado de fora, mas Deus é um Deus que está presente no meio da nação, como um rio que traz vida e alegria e supre toda a necessidade de um povo.
Então, nessa cidade do grande rei, do soberano Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, ele é o Deus presente, não apenas para a salvação e preservação do seu povo, mas também para suprir as necessidades do povo e promover a alegria do povo. Imagine isso. Alegria enquanto os inimigos estão do lado de fora. Festa dentro da cidade enquanto os inimigos estão cercando, bufando de ira, de desejo de destruir Israel, mas do lado de dentro há motivo de se alegrar, porque apesar da ira dos inimigos do lado de fora da cidade, Deus é um Deus em favor do seu povo e promete que antes do amanhecer, a providência de Deus já teria dado cabo dos seus inimigos. Ele a ajudará desde antemanhã, antes do amanhecer. Do lado de fora, a agitação dos inimigos, que dura apenas um instante, porque Deus vem em resposta ao seu povo, em defesa do seu povo, para atacar e desbaratar os inimigos do povo de Deus, que ao som da voz do juízo de Deus, elas se agitam, tremem e se dissolvem. Versículo 6. Se abalam e se dissolvem. Não podem suportar o juízo de Deus. A terceira parte, então, desse salmo, versículo 8 ao versículo 11, esse salmo celebra o juízo de Deus em favor do seu povo, o Deus que age em favor do seu povo. Então, toda aquela agitação, toda tentativa de destruir a nação de Israel são em vão, porque agora aqueles que estavam buscando a destruição de Israel são estes mesmos que agora são destruídos. E o versículo 8 então chama o seu povo a olhar a destruição que Deus está causando nas nações. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Note como esse juízo de Deus é um juízo que começa nas nações que estão atacando Israel, mas esse juízo de Deus vai se espalhando para toda a terra. É um juízo total contra todos os inimigos do povo de Deus e contra todos aqueles que não temem ao nome do Senhor. Esse juízo de Deus contra as nações faz parte do louvor a Deus desse salmo. Muitas vezes enfatizamos ou enfatiza-se mais o aspecto da misericórdia, do amor de Deus, mas não percebe que a manifestação do amor e da glória de Deus se dá não apenas na salvação do seu povo, mas também na destruição dos inimigos do povo de Deus. No versículo 10, ele chama o seu povo a descansar, a aquietar e saber que ele é Deus e ele é exaltado entre as nações, não somente em Israel, ou não somente na salvação de Israel, mas também no juízo derramado sobre todas as nações. Em conclusão, irmãos, esse salmo realmente pode ser muito útil para nós nesse momento que nós estamos vivendo. Porque não é difícil perceber a ameaça que a igreja está sofrendo pelo mundo todo em decorrência da pandemia da Covid-19. Porque claramente não é apenas o risco do vírus, da doença, o que já é uma coisa terrível,
tem matado muita gente e atormentado e amedrontado muitos outros, mas também como os pecadores estão usando a situação da pandemia para impor restrições à Igreja do Senhor Jesus Cristo pelo mundo todo. Mas é bom saber que sempre foi assim e sempre será assim com a Igreja de Cristo. Nunca houve um tempo em que o povo de Deus não sofresse perseguição. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, em todas as épocas, a Igreja de Deus sofre perseguição. Em todos os lugares, a Igreja de Deus experimenta o ódio dos pecadores. E quanto mais a Igreja proclamar as verdades de Deus, como Israel fazia no Antigo Testamento, mais ela será odiada. Quanto mais ela pregar a verdade de Deus, mais a Igreja será odiada. Mais o mundo procurará acabar, silenciar, esconder essa Igreja. Em alguns lugares, a Igreja tem provado isso da maneira mais terrível mesmo, com perseguição ferrenha, com morte. E em alguns lugares a Igreja chega a reduzir um número quase imperceptível por causa da perseguição. Especialmente nos lugares que nós conhecemos, em países muito mais hostis à Igreja. Por causa dessa ameaça dos inimigos, o que a gente vê muitas vezes são igrejas que acabam sendo assimiladas ao mundo porque não querem sofrer a perseguição do mundo. Adotam suas agendas, reformulam suas mensagens, se escondem, não protestam mais contra os pecados dos homens. Tudo isso para não sofrer a perseguição daqueles que se constituem inimigos de Deus e da Igreja e da mensagem do Evangelho. Mas a Escritura diz: quem quiser se fazer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O apóstolo Tiago diz isso no capítulo 4, versículo 4. Algumas pessoas acham que é menos temeroso ser inimigo de Deus do que inimigo do mundo. Olham para a perseguição que vem do mundo e acham que isso é a coisa pior que poderia lhe acontecer. E esquece daquilo que nós estamos lendo aqui no versículo 10 desse Salmo, versículo 9. Ele põe fim à terra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. O Senhor é o Deus de juízo e nós podemos ver isso muito claramente anunciado na volta do Senhor Jesus Cristo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, já no versículo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós lemos: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado dos seus santos e ser admirados em todos os que creram.
Aqueles que se aliam ao mundo para escapar das perseguições que o mundo impõe sobre o povo de Deus, esquecem que o nosso Deus é um Deus que toma vingança pelo seu povo. É um Deus terrível. Um Deus de quem ninguém pode escapar. Um Deus que destrói sem dar chance aos seus inimigos. Então, quem escolher ser amigo do mundo vai experimentar a ira do nosso Deus quando do céu ele se manifestar em glória para ser glorificado no meio do seu povo. O Senhor Jesus falou sobre isso também em Lucas capítulo 21, versículo 22, que naquele dia será um dia de grande tribulação. O Salmo também nos ensina que o único lugar onde nós podemos estar seguros e protegidos dos nossos inimigos é junto ao nosso Deus. Não há outro lugar onde nós possamos encontrar segurança. O Salmo é um salmo que o tempo inteiro está se referindo à cidade de Jerusalém, à cidade pactual, onde o povo de Deus estava reunido e protegido pelo Deus que estava ao seu derredor e que estava presente no meio deles. O Deus que é refúgio e fortaleza, a primeira parte desse salmo já falou sobre isso. Um Deus que é como as muralhas de Jerusalém em volta do seu povo, ou como o Salmo 139 diz, um Deus que nos cerca por trás e por diante, e um Deus que, conforme vimos na segunda parte desse salmo, é um Deus presente no meio do seu povo. Somente junto ao Senhor é que nós podemos encontrar segurança. No Antigo Testamento, Israel aprendeu essa lição. Israel aprendeu que somente confiando na presença de Deus no meio do povo, e o povo aprendeu isso por meio da arca que caminhava no meio do povo, por meio do tabernáculo e do templo que foi construído no meio da nação, e essa presença de Deus se tornou ainda mais vívida quando esse Deus não veio mais para habitar no tabernáculo terreno, mas quando ele assumiu a nossa própria natureza para andar em nosso meio. Naquele momento, o profeta Isaías havia profetizado: ele será o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, o Deus presente, o Deus que permanece conosco e que habita no meio do seu povo para sempre. Para isso o Senhor enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos o povo de Deus. E devemos olhar para esse salmo e ver qual foi o destino daqueles que ousaram atacar o povo de Deus e a cidade do grande rei. Deus saiu em defesa do seu povo e destruiu todos os seus inimigos. Devemos confiar também na promessa que nós no Novo Testamento ouvimos na primeira carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz que nós somos templo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nós, enquanto igreja de Cristo, enquanto povo do Senhor, nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. É aqui que Deus habita. É a esse povo, a essa morada que Deus habita, que Ele prometeu proteger e zelar e destruir qualquer um que ouse destruir esse templo. Então, onde devemos estar quando o inimigo nos atacar? Longe de Cristo, afastado do seu povo. Lutero, o grande reformador, ele escreveu um hino muito conhecido, o hino Castelo Forte. Nós também vamos cantar esse hino na sequência. E conta a história que Lutero
escreveu o hino Castelo Forte com base nesse Salmo 46. Lutero estava caminhando para o castelo onde ele sabia que lá dentro já tinha um tribunal montado para condená-lo. Ele não tinha chance nenhuma. E ele conhecia muito bem o que havia acontecido 100 anos antes, quando John Hus, um pré-reformador, que também foi convocado para um concílio da Igreja Católica, e John Hus havia ido àquele concílio com salvo-conduto do príncipe, ou seja, em tese, ele poderia ir em segurança, protegido que nada lhe aconteceria. Mas quando chegou na hora, a igreja ameaçou de excomunhão o príncipe se ele protegesse aquele herege, John Hus. Então o príncipe retirou a sua proteção e a conclusão foi que John Hus foi condenado e morto, queimado na fogueira. Lutero estava indo para aquele castelo também com salvo-conduto do seu príncipe. Mas ele sabia que isso não lhe garantia nada. Ele sabia o que tinha acontecido 100 anos antes com John Hus. A confiança de Lutero não vinha do salvo-conduto nem do príncipe. Mas conta-se que enquanto Lutero estava caminhando pela estrada que levava para o castelo, ele, olhando para aquele castelo, ele disse: Castelo Forte é o nosso Deus. Por mais que sejam fortes os inimigos que estão me esperando, por mais que sejam fortes aqueles que me cercam e que procuram me destruir, mais poderoso é o Deus que está ao meu redor, mais poderoso é o Deus que está comigo. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que despedaça os carros no fogo e quebra as lanças. E foi nessa confiança que Lutero seguiu adiante e enfrentou a ira da igreja romana. E pela graça de Deus só foi salvo porque o príncipe, sabendo que o destino dele já estava selado nas mãos de Roma, o raptou e o escondeu por um certo tempo no castelo. Então, irmãos, a única coisa que pode dar real confiança para nós como povo de Deus é a certeza de que nós estamos ao lado do Senhor. Nada nessa vida nos dará certeza. Não há nenhum lugar nesse mundo que seja o lugar mais seguro para nós. Nem no prédio da igreja, nem na nossa casa, nem no hospital e nenhum outro lugar. O único lugar seguro para as nossas almas é junto do Senhor. Junto do Senhor nós podemos confiar e com segurança esperar a proteção do nosso Deus. E podemos confiar que o mesmo Deus que nos protege está conosco e nos dá coragem e força para enfrentar todos os nossos inimigos. E enquanto os inimigos em nosso derredor estão bramando e espumando de ira para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, enquanto estamos juntos, podemos nos alegrar na presença do nosso Deus. O rio que manifestava a presença de Deus na cidade do Deus vivo, lembra as palavras de Jesus em João 7, versículo 38, quando ele disse que rio de água viva ele faria brotar no coração do crente. Lembra também aquilo que aconteceu no deserto, quando Moisés feriu a rocha e a rocha jorrou água, e o apóstolo Paulo, então, em 1 Coríntios 10, diz: essa rocha era Cristo, a rocha que faz correr rio de água da vida. Essa água que nos consola, que nos refrigera, que nos dá paz, nos dá segurança e consolo, enquanto do lado de fora
o mar está espumando de ira, a terra está tremendo, enquanto os seus exércitos se armam contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aprendemos com esse salmo. Devemos dar ouvido à voz do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nunca devemos nos afastar do Senhor Jesus Cristo. E nunca devemos julgar que estamos seguros em qualquer outro lugar longe do Senhor. Não importa o barulho que o mundo faça contra a igreja, não importa a ira dos inimigos da igreja contra o povo do Senhor, que a gente sabe que vai perdurar, sempre foi assim e será até o último dia. Enquanto nós fomos fiéis ao Senhor e abrimos a nossa boca para proclamar a verdade do Senhor, devemos esperar sofrimentos e tribulação. Por isso, o único lugar seguro dos inimigos que querem nos destruir é junto ao Senhor. Junto dele temos segurança e junto deles provamos das delícias do seu amor e do seu cuidado. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.